Oi pessoal, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui no Coisa Julgada, o seu podcast de direito suíço. Meu nome é Daniela Oliveira e eu sou advogada, lá no Brasil. Mas eu amo o direito de qualquer país. E como eu moro aqui na Suíça, eu resolvi estudar por conta própria o direito helvético. E hoje nós vamos estudar uma decisão recente da Corte de Direito Público do Tribunal Federal Suíço. Essa decisão trata de reagrupamento familiar diferido e ela foi publicada em outubro de 2020. Eu espero que vocês gostem deste estudo de caso. Bora lá? Antes, eu vou fazer para vocês um resumo da lide. Esse processo tem início quando uma família kosovar, o pai, a mãe e 4 filhos, ajuizam uma ação contra o Ofício Cantonal de Genebra, em setembro de 2017. O pai está na Suíça desde 1992. O pai, residente na Suíça, sofre um acidente de trabalho e a partir de 1999 ele passa a receber o seguro completo por invalidez. E em 2013 ele consegue a autorização de permanência no país, o tão sonhado Permis C. Nós vamos nos referir ao pai como o autor A mãe como a autora B e os filhos como os autores C, D, E e F. Os filhos do autor, todos 4, nasceram em Kosovo entre 2000 e 2004 e o pai só se casou com a mãe das crianças em 2010. A esposa do autor e seus 4 filhos se mudaram para a Suíça em agosto de 2017 e logo as crianças começaram a frequentar a escola. Essa informação é muito importante. E em setembro, o autor solicitou ao Ofício Cantonal do Cantão de Genebra o visto de permanência da esposa e dos filhos, a título do reagrupamento familiar. E essa permissão foi negada logo em seguida pelo ofício que determinou o retorno da mulher e dos filhos para Kosovo. E em abril deste mesmo ano, o autor, representando a mãe e as crianças, contesta essa decisão na Câmara Administrativa da Corte de Justiça de Genebra, que também rejeita esse recurso imediatamente. Os magistrados entenderam que os prazos legais para o requerimento do reagrupamento familiar não foram respeitados e que o autor não demonstrou nenhuma medida maior, uma razão mais importante que justificasse o reagrupamento familiar diferido, ou seja, fora do prazo. E eles entenderam também que essa decisão não desrespeitou os interesses das crianças e as convenções de direitos humanos, nem as convenções de direitos da criança. O artigo 8 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos fala em seu inciso 1 que qualquer pessoa tem direito ao respeito à sua vida privada e familiar. E no seu inciso 2 fala que não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício desse direito. E o autor vai mencionar muito esse artigo, então fiquem ligados nele. Um ano depois, em 2020, os pais e os filhos ajuizaram o recurso no Tribunal Federal Suíço para contestar a decisão da Câmara Administrativa da Corte de Justiça. Eles depositaram, então, um recurso em matéria de direito público e um recurso constitucional subsidiário. Logo depois eu vou explicar para vocês a diferença desses recursos e sua admissibilidade pelo Tribunal Federal segundo a lei que dispõe sobre o Tribunal Federal. Os autores alegam nesse recurso que houve várias violações de direitos e dispositivos legais, como dispositivos da Constituição, da Convenção Europeia de Direitos Humanos e da Convenção de Direitos da Criança. Subsidiariamente, eles alegam que a expulsão da mãe e das crianças do país é ilegal e eles pedem a permissão para que eles permaneçam no país temporariamente durante a decisão do tribunal. E ainda mais subsidiariamente, porque é possível fazer várias camadas de pedido, eles pedem um reenvio do caso para a Corte de Justiça com a possibilidade que ela revise a sua decisão, reconsidere a sua decisão. Ou seja, ou o tribunal mesmo dá a permissão da permanência, ou ele devolve o caso para a primeira instância para que a Corte de Justiça o faça. Outro pedido dos autores é que eles tenham o direito de provar por todas as vias os fatos alegados por eles, pois eles acreditam terem sido mitigados seus direitos de produção de provas. Isso também nós vamos falar durante o estudo do caso. O ofício cantonal não se manifesta, a Corte de Justiça se manifesta pela manutenção da sua decisão e a Secretaria de Estado sobre Imigração é convidada a se manifestar, mas ela não emite nenhum parecer. E em junho, o juiz-presidente decide pela suspensão da liminar de expulsão da mãe e das crianças, permitindo que a mãe e as crianças permaneçam no país enquanto a Corte analisa o caso e até a decisão final da Corte de Direito Público do Tribunal Federal Suíço. Então, esse foi o resumo, agora a gente vai entrar na decisão detalhada.
Inicialmente, eu tenho que explicar que o recurso em matéria de direito público e o recurso subsidiário, o recurso constitucional subsidiário, são as duas formas de acesso ao tribunal, o Tribunal Federal Suíço, para se contestar uma decisão. Ambos estão embasados nos artigos 72 a 89 e os artigos 113 a 120 da lei que dispõe sobre o Tribunal Federal. É uma lei federal. O recurso em matéria de direito público é cabível quando se quer, por óbvio, contestar qualquer questão de direito público, decisões de autoridade pública, atos relativos a direitos de voto, decisões cantonais, questões eleitorais, etc. Nesse caso, o argumento é que caberia o recurso constitucional em matéria de direito público, pois eles estão questionando, se insurgindo contra uma decisão que é um ato normativo cantonal, uma decisão decidida por uma autoridade pública em nível cantonal. Já o recurso subsidiário, ele teria vez porque eles estariam questionando uma decisão cantonal que, chegando em sua última instância, não seria possível fazer nenhum recurso dentro das matérias de direito civil, direito público e direito penal. Aí caberia, no caso, o recurso subsidiário, também é previsto pela lei do Tribunal Federal. Por fim, uma outra admissibilidade de recurso ao Tribunal Federal seria a violação de direitos humanos, direitos fundamentais, direitos previstos na Constituição ou algum tratado internacional cujo país é signatário. No caso, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, a Convenção dos Direitos da Criança. Então, vamos continuar a análise. A primeira coisa que a Corte vai fazer é analisar a admissibilidade do recurso em matéria de direito público. E se ela chegar à conclusão de que não há possibilidade de aceitar o recurso em matéria de direito público, aí ela vai passar a análise da possibilidade de se admitir o recurso constitucional subsidiário. No caso, se ela aceita que a admissibilidade, é possível admitir o recurso em matéria de direito público, automaticamente o recurso subsidiário cai. Ele não é mais admissível, ele não é mais analisado. Ele é mesmo subsidiário. Aí, eles vão analisar, então, as razões de inadmissibilidade do recurso em matéria de direito público. O artigo 83 da Lei sobre o Tribunal Federal vai trazer as razões de inadmissibilidade do recurso em matéria de direito público. Na linha 2, ela diz: não se admite um recurso que diga respeito à matéria de direito estrangeiro caso não haja garantia para tal direito em lei nacional ou internacional. Ou seja, ele está falando que se o pedido principal não tiver embasamento legal em alguma lei interna ou em algum tratado internacional cuja a Suíça seja signatária, ele não vai nem ser avaliado. No presente caso, a solicitação principal trata do regrupamento familiar. E o regrupamento familiar, ele é previsto na Lei sobre o Estrangeiro e Integração, que é uma lei federal suíça. Ou seja, tem uma lei nacional que trata sobre o assunto. Então, a Corte pode admitir o recurso ordinário, que é o recurso em matéria de direito público. E isso causa, claro, a imediata inadmissibilidade do recurso constitucional subsidiário. E uma outra garantia da admissibilidade do recurso ordinário em matéria de direito público é o fato de que eles estão atacando uma decisão final de um tribunal cantonal. E essa previsão se encontra no artigo 82 da mesma lei, a Lei sobre o Tribunal Federal. Em suma, os pedidos das partes são: a. Que a decisão do Tribunal Federal Administrativo seja anulada sob a alegação de que feriu preceitos da Constituição, da Convenção Europeia de Direitos Humanos e da Convenção dos Direitos da Criança. B. De que seja concedido à esposa e aos filhos do autor a permissão de se estabelecer permanentemente no país. E C. A reanálise das provas e dos documentos, pois eles alegam que houve a mitigação no seu direito de provar o alegado por todas as vias úteis. Esse último pedido foi sumariamente rejeitado pela Corte, que lembrou aos recorrentes que o Tribunal Federal não é um juiz de fatos, e sim de direitos. Logo, ele não faz análise e reanálise de provas. A participação do Tribunal Federal é bem específica e pontual. Ela nunca vai alterar uma decisão só por alterar. O Tribunal Federal e suas cortes, eles seguem e confiam no raciocínio levado pelas cortes precedentes para chegar à decisão final. Esse é mesmo um parâmetro previsto no artigo 105 da Lei sobre o Tribunal Federal, que fala que o Tribunal Federal vai estatuar sobre a base dos fatos estabelecidos pelas autoridades precedentes. Isso quer dizer que a Corte só vai anular ou alterar uma decisão precedente se comprovar que os fatos estabelecidos foram inexatos ou se
se a decisão foi tomada em clara violação com o direito suíço, e aqui entenda-se também até os tratados internacionais dos quais a Suíça é signatária. Então, os recorrentes têm que mostrar, evidenciar em que o seu recurso se aplica e onde exatamente ocorreu essa violação. E isso não ocorre aqui, pois os recorrentes, durante a sua explanação, eles não conseguem comprovar ou demonstrar minimamente onde houve uma arbitrariedade das decisões precedentes e onde ela teria sido inexata. Eles não são precisos quando eles tentam mostrar a arbitrariedade. E o que eles trazem, o tribunal não entende como novidade ou como sendo suficiente para justificar a alteração da decisão. Esse artigo 105 da Lei sobre o Tribunal Federal é um aviso de que não vai ser fácil reformar uma decisão que foi bem embasada e de que você não pode esperar uma decisão diametralmente oposta do Tribunal Federal se o ato cantonal, o ato administrativo que você está questionando não tiver violado gravemente a Constituição. Vamos passar as alegações do recorrente ponto a ponto. Sobre o alegado impedimento de produção de provas. Inicialmente, o autor reclama que a Corte de Primeira Instância não deferiu o pedido de oitiva das crianças e nem do médico do autor. O autor alega que, ao indeferir o pedido de oitiva das crianças e do médico, a Corte incorreu em infração aos artigos 29 e 2 da Constituição e ao artigo 6 da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Todos esses artigos tratam do direito de ser ouvido, bem como o direito ao devido processo legal e à oitiva. O autor alega que o indeferimento do pedido da oitiva das crianças na primeira instância impediu que eles provassem, por exemplo, a integração das crianças na escola, na sociedade, como elas estão felizes de estarem agora com os pais unidos aqui na Suíça. E com o requerimento da oitiva do médico, o autor queria provar que os seus problemas de saúde o impediram de fazer a solicitação, o requerimento do reagrupamento até aquele momento. A Corte rejeita o argumento de violação ao artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que trata do direito ao devido processo legal e à oitiva, sob o argumento de que esse artigo não se aplica em matéria de direito estrangeiro. Sobre o artigo 9º da Constituição, o que a Corte explica é o seguinte: o direito de todos serem ouvidos, que constam nesse artigo 9º, não quer dizer o direito literal de ser ouvido, e sim o direito de ter acesso à justiça, que é o que acontece, por exemplo, o autor não foi negado o seu acesso à justiça. Ele fez o pedido, foi negado, entrou na corte, foi negado, foi para a instância superior e ele está mesmo no Tribunal Federal. Logo, ele teve acesso à justiça. Esse é o entendimento sedimentado da jurisprudência do tribunal. Uma autoridade judicial tem poder de colocar limite às produções de provas. Se, por exemplo, foi requerida a oitiva de uma testemunha, mas ele chega à conclusão, por exemplo, de que não precisa ouvir aquela testemunha, que ele já tem o suficiente para ele formar a decisão dele, ou que a oitiva da testemunha não vai mudar o que ele já formou, a opinião que ele já formou sobre o caso. Então, ele tem o poder de indeferir, e isso não é considerado arbitrário. Simplesmente, se a autoridade chegar à conclusão de que produzir mais provas não vai alterar o seu convencimento do caso, não tem por que continuar o procedimento. Isso se chama análise antecipada das provas, ok? Digamos que com os documentos juntados na inicial, as primeiras audiências e houve até requerimento de alguma testemunha, mas o juiz chega à conclusão de que o peso, o valor do depoimento daquela testemunha não vai influenciar no seu julgamento. Ele já tem uma linha para seguir dentro do que já foi fornecido. Isso não é arbitrário. Chama-se análise antecipada das provas e ele pode cancelar a oitiva de uma testemunha, a produção de uma perícia. Isso não é arbitrário, se devidamente justificado. Toda jurisprudência é nesse sentido. E aqui eu vou citar para vocês o trecho de um julgado que é citado nesses autos. O direito de ser ouvido compreende o direito de produzir provas quanto aos fatos, de forma a poder influenciar a decisão, participar na administração das provas, seu conhecimento e determinação. Mas não significa necessariamente ser ouvido oralmente, nem de obter a oitiva da testemunha. A autoridade tem o poder de colocar termo na instrução quando conclui que as provas que estão nos autos são suficientes para formar a sua convicção e que, se proceder de maneira não arbitrária a uma apreciação antecipada das provas que já foram propostas, há a certeza de que elas não poderão modificar a sua opinião. Essa é uma decisão do Tribunal Federal, é a decisão 130.2.425, de 2004. Portanto, a simples negativa da oitiva de uma testemunha não pode, por si só, ser invocada como arbitrariedade. Então, por esse raciocínio, não há violação ao artigo 9º da Constituição trazida pelo recorrente. Ai, gente, eu tô falando artigo 9, mas é artigo 29, tá? Desculpa, eu falhei aqui atrás.
No processo civil brasileiro também há algo semelhante. O parágrafo único do artigo 370 diz que o juiz tem o poder de indeferir a produção de provas se as considerar inúteis ou meramente protelatórias. Pela análise da decisão que os autores queriam reformar, a Corte entendeu que durante o processo os autores puderam se manifestar amplamente. Eles juntaram documentos, pareceres, relatórios da professora, das crianças, dos profissionais do entorno da família. Então a Corte entendeu que o dossiê estava mais do que completo. Logo, as decisões foram bem fundamentadas. Não houve arbitrariedade, não houve impedimento de produção de provas. Outra coisa é que os autores consideraram que a mera análise antecipada das provas seria a arbitrariedade. Quando, como já foi dito, não. Tem que se provar a arbitrariedade. A mera análise antecipada das provas não pode ser suscitada como arbitrariedade. E aí os autores não perderam a oportunidade de provar, de argumentar em favor da arbitrariedade. Eles simplesmente não comprovaram nada. Eles simplesmente alegaram: pedi para ouvir meus filhos, eles não foram ouvidos. Isso foi uma análise antecipada das provas, logo aqui está a arbitrariedade. Quando na verdade eles não trouxeram mesmo fatos novos, elementos que provassem essa tal arbitrariedade que eles estavam querendo mostrar. Com isso, a Corte entendeu que não houve violação ao direito de ser ouvido dos autores. E ainda sobre o direito de ser ouvido, os autores alegam que também houve a violação na decisão do artigo 8 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Como a decisão, segundo eles, não fundamentou bem as razões pelas quais eles negavam a oitiva dos filhos, eles entenderam isso como uma ingerência na vida familiar, que é o que consta naquele artigo 8 que nós lemos no início. Assim sendo, segundo os autores, a decisão que impede o reagrupamento familiar, ou seja, a decisão do ofício cantonal lá atrás, seria uma ingerência do Estado na vida da família deles. Acontece que aqui o entendimento sobre a motivação da decisão é um pouquinho diferente. Eles entendem que essa motivação ela não precisa ser vasta e detalhada. Não, ela pode ser objetiva e clara, desde que seja possível pensar os elementos necessários para um possível recurso, um possível ataque dessa decisão. E ainda, o juiz não precisa abordar todos os pontos e argumentos levantados pela parte durante o processo. Ele pode se ater só aos fatos importantes e relevantes para a decisão que ele tomou. Então, a Corte entende que a autoridade precedente expôs a jurisprudência necessária sobre esse artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos para embasar sua decisão com relação a essa reclamação. Não houve violação à Convenção dos Direitos Humanos e não houve má fundamentação, e que a Corte precedente fez uma correta aplicação do artigo 8 da Convenção sem ferir o artigo 29 da Constituição. Agora a gente vai entrar especificamente no assunto do reagrupamento familiar. Então, sobre os prazos perdidos para solicitação do reagrupamento familiar, a Corte entende que os autores não mostraram nenhuma razão, nenhum motivo maior que justificasse a flexibilização das regras dos prazos no caso deles. Por exemplo, o tribunal critica o fato de que os autores sequer mencionaram uma lei local de Genebra que trata das possibilidades de flexibilização ou prolongamento ou restituição dos prazos previstos nessa lei. Nem mesmo os autores negam que eles fizeram a solicitação do pedido fora dos prazos previstos na Lei sobre Estrangeiro e Integração, os artigos 47 e 126. E como a própria Corte prevê na sua decisão, os autores não trouxeram motivos de razões maiores que justificassem a concessão desse prazo no caso deles. Existem possibilidades extremamente raras e específicas em que se concede sim a permissão solicitada fora do prazo, mas essas situações são tão raras, são tão específicas que eles não consideram os critérios exigidos pela lei, por esses artigos da Lei de Estrangeiro. Logo, os autores não se aplicam de maneira alguma a essa situação. Os autores também, nesse assunto do reagrupamento familiar, alegam violação aos seguintes artigos: artigos 4 e 47 da Lei sobre Estrangeiro e Integração, ao artigo 8 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e aos artigos 3, 8, 9 e 10 da Convenção dos Direitos da Criança. E todos esses artigos tratam basicamente ao direito à integração do estrangeiro num outro país, ao direito do reagrupamento da família e ao direito dos filhos viverem junto com os pais. Para isso, eles trazem as alterações ocorridas recentemente no país deles que justificassem a mudança das crianças de Kosovo para a Suíça. No caso, as crianças viviam com a mãe em Kosovo durante todo esse tempo, porque eles já são adolescentes, e eles viviam na casa dos sogros, os pais do recorrente, que ajudava a mãe na criação das crianças. E aí, parece que
O pai faleceu em 2016, a mãe faleceu em 2017, e aí a esposa ficou só com as crianças, fazendo com que eles decidissem se juntar ao pai na Suíça. Então, essa alteração, que é o falecimento dos avós, para os autores foi trazido como um motivo de força maior que justificasse a solicitação tardia desse prazo. A jurisprudência entende que a possibilidade do reagrupamento familiar é embasada no direito de reunir toda a família. E isso é a base legal de todo o texto legal, de todo o direito previsto nas leis nacionais e nos tratados internacionais que tratam desse assunto. Assim sendo, em havendo a perda dos prazos de solicitação do reagrupamento familiar e a família escolhe voluntariamente viver separada, se amanhã ou depois precisar haver esse reajuntamento, tem que se demonstrar motivos muito maiores, justificativas muito mais fortes do que o simples desejo de ajuntar a família. Pois o desejo de juntar a família já é a justificação de conceder essa permissão. No caso, a lei sobre o estrangeiro prevê, por exemplo, situações em que pais de família vêm trabalhar aqui, prestando serviço para algum órgão internacional, alguma empresa. Então, eles têm a possibilidade de trazer consigo seus filhos. Mas se por algum motivo ele decide que a criança vai ficar no país de origem e a criança cresce lá, amanhã ou depois, essa criança vai estar integrada no país dela. Então, tem que se justificar um motivo muito grande, uma situação muito drástica, para possibilitar esse pai de trazer, sendo que ele, por exemplo, ele teve a oportunidade de fazer esse pedido na época, quando ele veio, porque existe o prazo, né? Uma vez que você consegue o seu permisso de trabalho, ele tem um prazo para fazer a solicitação da vinda da esposa e dos filhos. E isso tudo é porque entende-se que quanto mais a criança fica no seu país de origem, integrada na sua cultura, com a sua língua, com os amigos, escola, família, tudo que está lá, quanto mais a criança cresce lá, quanto maior ela é, tendo vivido ali, mais drástica, mais agressiva é a alteração dela para esse país, a mudança dela para um novo país, nova língua, nova cultura, nova sociedade, mais difícil é para a criança. Então, essa decisão também é no sentido de proteger o interesse da criança. E a criança vai estar tão enraizada ali naquela cultura, naquele país, que a corte entende que deve se esgotar todas as possibilidades dela permanecer ali. E que tem que se estudar meticulosamente todas as opções e que só se esgotadas todas as opções dela continuar no país dela é que se vai permitir o reagrupamento daquela família, daquelas crianças com o pai. E a corte entende que não foi o que o autor fez, pelo contrário, com o falecimento dos avós, a primeira medida do autor foi trazer a esposa e os filhos para a Suíça, sem considerar que eles estavam tirando 4 crianças já pré-adolescentes de um país, de uma cultura, de uma língua, com família, amigos, primos, tios, em que eles já tinham um envolvimento ali, um enraizamento para trazer para o pai. Quer dizer, ele não se preocupou em esgotar as possibilidades dele das crianças permanecerem em Kosovo. Os recorrentes também argumentam que houve uma ingerência do Estado na família deles. Isso seria, no caso, a violação ao artigo 8 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. No entanto, a Corte entende que não há essa violação, pois nenhum laço familiar dá o direito adquirido de qualquer pessoa estabelecer na Suíça e decidir que é ali que ele quer que a sua família seja domiciliada com base nesse laço familiar. O direito de permanência no país é uma questão de Estado, de soberania. É o país, é o Estado soberano que decide quem pode ou não estabelecer ali. Ele tem direito de negar. Ademais, a leitura do inciso 1 do artigo 8º da Convenção deve ser feita juntamente com a leitura do inciso 2, porque o autor cita o inciso 1, que fala que qualquer pessoa tem direito ao respeito à sua vida privada e familiar. Mas o inciso 2 diz: não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício desse direito, senão quando essa ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, seja necessário para a segurança nacional, segurança pública, o bem-estar econômico do país, defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, proteção da saúde ou da moral ou da proteção dos direitos e das liberdades de terceiros. Ou seja, há uma flexibilização desse direito aí, pelo inciso 2 desse artigo 8º. Aqui eu vou ler um trecho do próprio tribunal na sua decisão. A questão de saber se, num determinado caso, as autoridades competentes são obrigadas a conceder uma autorização de residência com base no artigo 8 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos deve, portanto, ser resolvida com base na ponderação de todos os interesses públicos e privados envolvidos. No caso do reagrupamento familiar, há que se ter em conta, em particular, na ponderação dos interesses dos requisitos a que o direito interno se sujeita.
Ou seja, tem que se ver as possibilidades, as previsões do direito interno do país. E aí sim, em segundo lugar, vai se verificar a possibilidade ou não do interesse da família e do direito ao reagrupamento familiar. Mas o interesse público, o interesse do Estado, vem em primeiro lugar. Então, considerando as justificativas trazidas pelo autor para a mudança tardia da mãe e dos filhos para a Suíça, a Corte entende que ele não exauriu as possibilidades, porque nada impediria que o autor, morando na Suíça e recebendo a aposentadoria da Suíça, mantivesse a mãe e os filhos lá em Kosovo, porque o custo de vida lá é muito mais baixo. Então, ele poderia, por exemplo, alugar um apartamento para ela lá, para ela morar com os filhos, e ela ia poder continuar com a vida dela na cultura dela, as crianças na cultura, no país, com os primos, amigos, nas mesmas escolas, sem romper esse vínculo, sem trazer esse trauma para a criança de ter que mudar de Kosovo para a Suíça. No fim das contas, o falecimento dos avós não foi entendido pela corte como um motivo de força maior para justificar essa concessão diferida da permissão de estabelecimento da esposa e dos filhos. Nesse caso, a Corte chega à conclusão de que a aplicação da linha 4 do artigo 47 da Lei do Estrangeiro e Integração pelas autoridades anteriores não fere o artigo 8 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, porque elas vão no interesse da família, no interesse da criança, que é o de restabelecer a criança no núcleo onde ela originalmente estava enraizada, né, no país dela. Agora a gente vai estatuar 4 pontos de conclusão estabelecidos pela Corte. A. As crianças viveram em Kosovo até as idades de 12, 14, 15 e 17 anos. Logo, voltar para lá não vai ser um prejuízo. Pelo contrário, elas estão mais integradas lá do que nesses poucos, quase 3 anos vivendo na Suíça. B. A mãe, ela viveu naquele país até 47 anos e ela veio para a Suíça já adulta. Logo, para ela também não vai ser nenhum choque voltar para lá, para Kosovo. C. Nenhum direito é devido a eles, pois eles estão no país ilegalmente há 3 anos. E, na verdade, é até injusto atribuir a eles esse direito, sendo que muitas pessoas observam os prazos legais e fazem o procedimento conforme determinado pela lei. Então, se for pensar, é injusto atribuir a eles esse prazo diferenciado em detrimento de tantas outras famílias que observam os procedimentos. D. Deve-se compreender que, mesmo que o estado de saúde do pai não permitisse deixar a Suíça, isso não é motivo bastante para a concessão do direito desse estabelecimento aos recorrentes B a F, no caso, a mãe e os filhos, visto que, por escolha própria, a esposa e os filhos viveram toda a sua vida familiar separados do pai, sendo que a recusa do Estado em outorgar essa permissão fará simplesmente que se restabeleça o status quo, logo, a situação que eles já viviam, em que os pais vivem separados, o casal já vive separado e os filhos têm visitas regulares do pai em Kosovo ou na Suíça, 1 ou 2 vezes por ano. Quer dizer, já é o que eles viviam por toda a sua vida, logo voltar a essa situação não vai ser um choque. Sendo assim, a Corte entende que não há violação ao artigo 8 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, nem à Convenção dos Direitos da Criança. E assim, a Corte de Justiça conclui que não há razão familiar maior que justifique a concessão diferida do reagrupamento familiar fora dos prazos previstos no artigo 47 da Lei sobre Estrangeiro e Integração. Portanto, o recurso ordinário em matéria de direito público é rejeitado e o recurso constitucional subsidiário, por sua vez, é considerado irrecebível. E então, pessoal, o que vocês acharam dessa decisão? Ela é complexa, mas ela é bem interessante, né? Eu achei. Eu confesso que no início, durante a leitura da decisão, eu esperasse que em alguma instância a coisa fosse virar, em razão da importância da família para a Suíça. A Suíça é um país de origem cristã, ela dá muitos subsídios para a família, prevê, por exemplo, dedução de impostos federais para quem tem mais filhos, enfim, eles preservam o núcleo familiar. Então eu realmente achei que eles fossem eles fossem ir no interesse do pai, do regrupamento da família. Mas eu fiquei bem surpresa com a simplicidade e a objetividade da decisão e o raciocínio deles, para justificar a manutenção da negativa do ofício cantonal. No fim das contas, eu acabei compreendendo as razões dele, que as razões de Estado são maiores do que os interesses específicos da pessoa, No caso, a família escolheu
durante muito tempo e a situação estabeleceu daquele jeito, no fim, eles mostraram que até a decisão deles era mais no interesse da criança, né, das crianças, do que a vontade do pai de reunir os filhos aqui. Então é por isso que é importante para você, estrangeiro, seja que mora aqui na Suíça ou em qualquer outro país que esteja assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast, é importante para você entender que você tem que correr atrás dos seus direitos dentro do prazo. Você tem que respeitar esses prazos. Se você adquiriu o seu permito de estabelecimento, corra atrás do seu pedido de reagrupamento da sua família. No caso da Suíça, esses direitos estão previstos na lei federal sobre estrangeiro e integração, mas há questões procedimentais que vão estar em leis locais, como por exemplo, nesse julgado a gente citou uma lei administrativa cantonal de Genebra, né, que tratava sobre a flexibilização desses prazos e que, inclusive, os autores foram criticados por não mencionar essa lei. Então, se você está na Suíça, verifique as questões relativas ao cantão e a cidade em que você está e a comuna em que você está. E fiquem atentos, tá? Corram atrás dos seus direitos, mas observem atentivamente os prazos, pois, como vocês puderam ver, o direito ao reagrupamento familiar não é considerado um direito absoluto. A gente se vê no próximo episódio do Coisa Julgada. Au revoir!